Existe um pedaço de terra perdido no deserto de Utah que, visto de longe, parece apenas mais um rancho comum. Uma casa isolada, alguns campos, cercas velhas e o silêncio típico do interior americano. Mas quem conhece sua história sabe que esse lugar está longe de ser comum. O Rancho Skinwalker é um dos maiores concentradores de relatos paranormais da era moderna, um ponto onde ciência, folclore indígena e eventos inexplicáveis se cruzam sem pedir permissão. Ali, famílias inteiras dizem ter testemunhado luzes impossíveis no céu, criaturas que mudam de forma, portais que se abrem do nada e mutilações de animais feitas com precisão cirúrgica, sem rastros, sem pegadas, sem lógica. Algo naquela terra parece consciente, atento, observador. E foi justamente essa estranheza que chamou a atenção do governo americano. Durante anos, o rancho deixou de ser apenas uma propriedade rural e se transformou em um laboratório secreto do inexplicável. O bilionário Robert Bigelow, figura influente da indústria aeroespacial, comprou o terreno após ouvir relatos perturbadores e se decidiu investigar tudo cientificamente. Com o apoio do governo, instalou sensores, câmeras térmicas, detectores de radiação e uma equipe de cientistas especializados em fenômenos não convencionais. Mas, por mais que tentassem registrar evidências concretas, era como se o próprio rancho lutasse contra eles. Equipamentos falhavam de forma misteriosa, baterias drenavam em segundos e medições magnéticas enlouqueciam sem motivo aparente. O silêncio do deserto parecia ter vida. Os pesquisadores relatavam não apenas falhas técnicas, mas também sensações estranhas, como se estivessem sendo observados por algo que não quer ser visto. E, de repente, em 2011, o programa foi encerrado, oficialmente por falta de resultados. Extraoficialmente, ninguém sabe ao certo. O rancho foi vendido para uma empresa envolta em mais perguntas do que respostas e logo depois, para um proprietário que até hoje permanece anônimo. Os caseiros atuais afirmam que, desde sua chegada, os fenômenos voltaram com força total. Um deles, o antropólogo Candice Lynde, descreveu o lugar com uma frase que arrepia até os mais céticos. O rancho tem personalidade, e ela muda conforme você chega perto do que não deveria. Mas o que exatamente acontece ali? Brian Arnold, um dos investigadores mais persistentes que passou pelo rancho, relatou que durante uma noite comum de observação, algo bateu violentamente na cama onde ele estava deitado. Ele acendeu a luz. Nada. Nenhuma marca, nenhum som, nenhum movimento. Apenas a impressão clara de que alguma coisa invisível havia acabado de tentar chamar sua atenção. Em outra ocasião, uma luz apareceu sobre o campo oeste. Arnold pensou ser um drone, até perceber que o objeto permanecia imóvel no ar, silencioso, enquanto todos os sensores do rancho enlouqueciam ao mesmo tempo, registrando picos e quedas abruptas como se a própria realidade estivesse se distorcendo. Moradores próximos também não escapam. Um deles, Winterton, relatou que ao sentir uma presença à espreita, saiu armado para investigar. Após disparar para o alto, ouviu uma voz firme, quase humana, dizendo: "Pare, dê meia volta." Ele olhou ao redor. Nada, nenhuma pessoa, nenhum animal, apenas a noite segurando o ar, como se aguardasse sua reação. Apesar do temor que domina a região, nem todos acreditam na narrativa de terror. Representantes das tribos nativas afirmam que muitas histórias foram distorcidas com o tempo. O termo Skinwalker, associado a feiticeiros capazes de mudar de forma, pertence a tradições espirituais específicas que não têm relação direta com os eventos modernos. Mesmo assim, o rancho parece existir como uma sombra viva dessas antigas lendas, um eco de mitos que não deveriam ter atravessado o tempo. Mas foi com a família Sherman, nos anos 90, que a reputação do rancho ganhou contornos assustadores. Eles compraram a propriedade para viver uma vida tranquila. Em poucos meses, começaram a vivenciar acontecimentos que desafiavam qualquer explicação. Numa das primeiras noites, viram uma criatura enorme se aproximando dos animais. Parecia um lobo, mas tinha olhos brilhantes e um comportamento anormalmente calmo. Quando atacou, Terry Sherman atirou diversas vezes, pistola, rifle, nada funcionou. O animal simplesmente se afastou como se fosse feito de pedra, ou de algo muito pior. Depois disso, vieram as luzes no céu,
zumbidos metálicos, objetos flutuando sobre os campos, cães encontrados incinerados sem sinais de fogo e mutilações de gado tão precisas que pareciam feitas com instrumentos de laboratório. Sem suportar o terror crescente, os Sherman venderam o rancho e foram embora às pressas. Desde então, o local virou um palco de histórias que se repetem em formas diferentes. OVNIs gigantes silenciosos, portais luminosos surgindo sobre as montanhas, gado morto sem sangue, veículos movidos de lugar sem pegadas e campos eletromagnéticos instáveis que afetam tanto máquinas quanto pessoas. Diante de tantos eventos inexplicáveis, surgiram as teorias. Tudo é uma grande encenação para lucrar com o medo. Céticos afirmam que o rancho é apenas um produto bem vendido, uma lenda moderna que rende livros, documentários e turismo paranormal. 2. Experimentos extraterrestres. A teoria favorita do público tenta explicar luzes, mutilações e interferências tecnológicas como obra de visitantes de outros mundos. 3. Portais interdimensionais. Alguns acreditam que o rancho é uma zona onde realidades se cruzam e que criaturas, luzes e fenômenos são visitantes de outras dimensões que atravessam nossa fronteira sem notar. 4. Interferência do próprio planeta na mente humana. Segundo o neurocientista Michael Pessiger, campos geomagnéticos e microtremores da região poderiam afetar o cérebro, gerando alucinações coletivas, uma explicação científica para eventos que parecem sobrenaturais. Mas, no fim, tudo permanece sem resposta. O rancho Skinwalker continua sendo um dos maiores enigmas da atualidade, um lugar onde a lógica falha, a ciência hesita e o impossível parece ganhar forma própria. E a pergunta que não quer calar permanece aberta no asseco do deserto. Você teria coragem de passar uma noite no lugar que fez cientistas fugirem em pânico?